Boa tarde a todos vocês. Então, hoje nós estamos aqui com a Débora Castro, que é especialista em direito tributário, advogada. Inclusive, conheci a Débora no grupo de empresários que eu participo também, onde nós temos um grupo onde nós fazemos networking. E nesse momento eu queria que você, Débora, começasse a falar um pouquinho mais sobre você. Eu já falei para você também sobre o nosso canal Carreira em Movimento, que é um canal específico para ajudar as pessoas a buscar esse caminho, buscar informações de uma forma descontraída, de uma forma leve também, porque agora há pouco eu estava até fazendo uma mentoria e aí eu estava trabalhando na minha missão. E agora ficou tão claro a minha missão, que é levar clareza para os profissionais em qualquer fase da vida. Então, assim, nesse momento que nós estamos gravando aqui hoje, falando desse podcast, para começar a trazer um pouquinho mais sobre essa questão de informações mesmo. O foco principal agora vai ser os jovens. Vai ser aquele aluno que está lá no ensino médio, que fala assim, nossa, eu quero me tornar um juiz, quero fazer direito. E aí eu quero que você compartilhe com a gente como que foi a sua jornada. Mas antes disso, fala um pouquinho mais sobre você. Débora, se apresenta aí para o pessoal. Boa tarde, Eliane. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu sou a Débora Castro, como a Eliane disse, eu sou advogada, sou especialista em direito tributário, mas também atuo na área civil, a cadeira que eu ocupo no BNI. Então, eu me formei muito cedo, me formei com 23 anos, me formei pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Fiz minha especialidade de Direito Tributário na Faculdade ATAME e agora eu sou graduanda no MBA da UFG, da Universidade Federal de Goiás. Como eu falei, eu me formei muito cedo, então a minha escolha foi bastante assertiva, apesar da pouca idade que eu tive. Uau! Eu até ia te perguntar isso, hein? Como que foi a sua escolha, Débora? Conta pra gente. Fez algum processo, algum teste, buscou ajuda, teve alguma influência? Então, a minha família, a maioria das pessoas que atuam no direito são todos concursados. E, assim, nunca tive nenhuma inspiração para falar, eu quero ser advogada ou concursada por esse motivo. Mas quando tem aquelas feiras de ciências da escola, que a gente vai até as universidades e faz aquele todo processo seletivo, eu gostava muito da área de humanas. Uhum. Só que eu queria uma área que me desse rentabilidade também, né? Que é importante. Muito. E aí, quando eu pensei em fazer humanas, a primeira área que eu pensei foi história. Eu falei, eu quero fazer história. Só que eu pensei, gente, eu vou ganhar dinheiro com história. Será que estava alinhado mesmo com os seus principais valores? Exatamente. Que é algo importante no processo que a gente aborda também, Com certeza. Débora. E aí, assim, nada contra quem atua né? Quem é professor na área de história, tem professores excelentes que ganham dinheiro com história. Mas na época, como eu era muito jovem, né? Muito imatura, eu falava, não vou ganhar dinheiro com história. E aí eu pensei em outra área. E aí foi a área jurídica, porque eu sempre gostei de ser justa. Em todas as partes da minha vida, eu sempre gostei de ser justa. E aí eu pensei, eu vou fazer justiça com o meu trabalho. E foi esse o legado que eu levei para quando eu fui entrar na faculdade. Uau! E é engraçado quando você me fala isso, porque a maioria dos jovens que eu atendo é essa inspiração mesmo, essa vontade de fazer justiça, essa vontade realmente de ajudar o próximo, inclusive. Mas assim, como você está dizendo, né? Mas como que foi? A sua família já é a maioria servidor público. A maioria é concursado, né? E aí eu pensava assim, se eu for para a área, se eu fizer direito, eu vou ser concursada, porque aí eu tenho uma estabilidade, uma rentabilidade. E aí eu entrei com esse intuito de fazer direito para fazer um concurso público. Uau. Mas você viu que mudou tudo, né? E aí, mas assim, o que fez você mudar depois? Porque até então, quando você entrou, você pensava nessa questão. Vou fazer concurso público, Na vou me verdade, tornar... quando eu entrei, toda a minha jornada de faculdade, eu sempre pensei, eu quero concurso público. Mas, na verdade, eu acho que isso não era o eu quero. Eu acho que as pessoas tinham colocado na minha cabeça, principalmente a minha mãe. Uau. Então, a minha mãe sempre falava, você tem que ser concursada para você ter estabilidade, para você ter uma vida. Até hoje ela fala assim, nossa, a advocacia é muito estressante, por que você não faz um concurso? Mas não é o que eu quero. Então, assim, eu acho que quando a gente entra num curso ou quando a gente se forma, a gente precisa ouvir o nosso interior. O que a gente quer? Sim. Não porque o outro fala que é melhor, né? Então, assim, durante toda a minha jornada da faculdade,
eu sempre escutei, você precisa fazer concurso público. Então, eu já sempre tive isso em mente, você precisa fazer concurso público. E é por isso que eu sempre estagiei em órgão público, nunca estagiei num escritório, e isso me fez muita falta no começo da advocacia. Então, se você tem dúvida, quando você for fazer quando você entrar na faculdade, se você tem dúvida em qual área você seguir, porque, por exemplo, o direito, ele é muito amplo. Sim. Né? Então, tem o concurso, tem a advocacia, tem milhares de outras áreas que você pode seguir. Tem perícia judicial, enfim. Experimente. Não fique, tipo assim, você precisa ser concursado, então eu não vou fazer mais nada. Eu só vou seguir isso aqui. Legal. E é muito interessante quando você fala dessa questão, principalmente da influência. Porque, por exemplo, Goiânia... E eu já fui uma mãe assim, tá? Quando a Isadora tava... Eu tenho 2 filhos, o pessoal que já me segue já sabe, né? Que eu tenho 2 filhos adolescentes aí. Isadora tá com 19 anos, o Eric tem 16 anos. E eu fui uma mãe, assim, que pensava assim, não, porque os meninos, eles vão fazer medicina. Porque você sai da faculdade, já tá com a vida resolvida. E aí é aquela história, eu já paguei as melhores escolas, já tenho uma escola boa. A única coisa que esses meninos fazem é o quê? Estudar. Então, eu pensava muito isso. Só que aí eu fui entender, depois que eu comecei a estudar, que não é bem assim. E eu não sou responsável pelas escolhas deles. Então, assim, é óbvio que a mãe, nós temos o papel também de direcionar, de dar esse suporte. Mas eu acho interessante quando você fala, né? Ouvir isso a vida toda. Mas em que momento exato que você falou, não é serviço público que eu quero. Eu quero seguir de uma outra forma. Como foi para você essa virada? Então, como eu falei, eu fiquei a jornada inteira da faculdade pensando em concurso público, fiz estágios em órgãos públicos. Quando eu me formei, eu comecei a estudar para concurso público, mas o estudo para concurso público, ele exige mais do que dedicação, ele exige que seja um propósito de vida. Sim. Então, você tem que ter aquilo como sonho, porque o concurso público, principalmente na área jurídica, não é um concurso que você estuda 1 ano, a não ser que você queira fazer um concurso básico, mas eu queria ser procuradora do Estado, né? Então, eu queria, pra você ver, já vinha lá de dentro, eu queria ser advogada, só que eu queria ser advogada do Estado, porque eu tinha na cabeça de que eu teria que ser concursada. Então, é um concurso que me exigia um estudo aí de 3, 4, até 5 anos, né? Então, eu cheguei a começar a estudar para concurso, entrei no estágio voluntário do Ministério Público para talvez me tornar assessora e poder continuar estudando. Só que comecei a ficar muito estressada, só estudava, e eu comecei a ficar muito estressada mesmo com aquela situação. E eu falei, será que é isso que eu quero? Aí foi quando Durante a faculdade? Não, depois que eu já formei. Depois da formada. Eu falei, será que é isso que eu quero? Será que eu quero ser advogada? Será que eu não quero ser advogada? Será que eu não... Eu nunca experimentei, eu não sei nem como que é advogar. Eu nunca atendi um cliente. Como que eu sei se eu quero concurso público ou se eu não gosto? Porque eu sempre falava, não gosto de advogar, por isso que eu não vou fazer isso. Mas eu nunca tinha advogado, eu nunca tinha experimentado. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou advogar. Se eu não gostar, eu vou ter certeza que eu quero concurso público. Entendi. E aí foi o dia que eu comecei a advogar e nunca mais parei. Estou há quase 6 anos. Se apaixonou? É. É engraçado isso também, porque tem um livro que é a base do nosso estudo, inclusive, em relação a essa questão da escolha, que é o Paradoxo das Escolhas. Não sei se você conhece, mas ele mostra exatamente isso, que fala sobre a dificuldade que nós temos de tomar as nossas decisões, principalmente quando tem muitas opções. E aí, quando você olha para o lado de carreira, você fala, meu Deus, é muita opção, são muitas possibilidades, e acaba trazendo essa ansiedade mesmo. Não só para os jovens, mas para nós adultos também, porque eu fiz a minha transição já com quase 40 anos. Aí você tira por base. Mas, assim, esse livro, ele mostra exatamente essa questão. Ele faz até um experimento no supermercado, onde ele coloca uma determinada quantidade de geleias lá no mostruário lá dele, certo? E aí depois ele aumenta isso e ele começa a observar como que é o comportamento do consumidor. Entende? Então, ele vê que quando ele aumenta ali a quantidade dos sabores da geleia, o público, os clientes, eles têm uma dificuldade maior para fazer a sua escolha. E sabe qual que é o sentimento que gera depois que as pessoas fazem a sua escolha? Sentimento de frustração e de arrependimento. E isso é fato. Porque quando eu estava lendo o livro, ele falava das geleias.
mas eu associava isso à gelateria, por exemplo. Na minha época, eu ia lá, tinha, sei lá, 5 sabores de geleia. Uhum. Hoje você vai, tem vários Aham. sabores. E aí eu chego toda vez, quero experimentar os sabores lá do gelato, do sorvete. E aí eu sempre escolho morango com pistache. E aí eu saio e falo, putz, por que que eu não escolhi aquele de chocolate hoje? É tipo isso. Aham. E aí é exatamente essa sensação. E sabe o que eu acho interessante também dentro da sua história? Porque a maioria dos jovens, não sei se aconteceu com você, escolhe o curso, tipo, desde pequenininha falei que eu vou ser advogada, que eu gosto de justiça e tal. Mas a maioria, eles não sabem o que que vão estudar. Eles não têm conhecimento da grade curricular do curso. E aí começa, você já foi, tipo assim, gerou essa dúvida até depois de formada. Mas Uhum. imagina para os jovens que entram, não sabem exatamente o que vai estudar, estuda lá 1 semestre, 2 semestres e vem já esse sentimento. E tipo, nossa, eu não sei nem se é isso que eu quero fazer. Pelo menos na minha faculdade, quando eu iniciei o curso de Direito, eu tinha muita matéria que não era de Direito. Então, Uhum. eu tive Teologia, eu tive Economia, então, assim, tive Sociologia. Então, no início, eu ficava, assim, completamente... Gente, será... Que dia que eu vou pegar uma matéria que eu vou falar, eu gosto disso, Uhum. né? Então, eu sempre me dei muito bem em Direito Civil, por exemplo, mas eu só fui pegar Direito Civil praticamente no terceiro período, né? Porque no segundo eu só tive uma introdução. Então, assim, no início a gente não tem noção do que vai vir pela frente. Sim. E, assim, o que costuma, e eu falo isso porque teve vários amigos meus que sofreram com isso. Com o decorrer da faculdade, você fala, gente, eu não gosto de nenhuma área. E agora? Eu ia te perguntar isso exatamente. E não, e pior, você sai da faculdade, além dessa sensação que eu não gosto de nenhuma área, parece que eu não aprendi nada. Exatamente. Você sai com a sensação de que você não sabe fazer nada, que você estudou e que você fala, como que eu vou aplicar isso na prática? E isso é um grande desafio, porque eu Uhum. acho que a faculdade ela deveria dar mais prática, né? Então, é por isso que eu falo que durante a faculdade é importante que quem está lá, seja no comecinho, experimente. Ah, eu quero concurso? Não, beleza, vou fazer um estágio Uhum. num órgão público. Não, mas será que eu não gosto de advogar? Então, vou fazer um estágio em um escritório de advocacia. Para experimentar, para Exatamente. vivenciar, é Uhum. verdade. E dentro da universidade, você já teve essa oportunidade de procurar ou às vezes ser orientada para um estágio específico ou não? Não. Eu fiquei totalmente perdida. E aí, como eu sempre tive em mente, quero o concurso público, eu Uhum. logo fiz a seleção do Tribunal de Justiça, né? E Uhum. aí eu passei. E aí eu falei, eu vou pra lá. E aí eu nunca tive a iniciativa de sair, porque eu falei, eu vou formar, vou passar no concurso e essa aqui é a minha vida. Então, assim, se eu tivesse aquela insensatez, assim, de, nossa, né, eu talvez teria procurado outras áreas para poder... Uhum. E às vezes teria feito uma transição, às vezes até de forma imatura até, Exatamente. né? E é engraçado isso também, porque assim, eu até estava pensando hoje, na minha época não tinha o Uhum. tipo de trabalho, até porque nem teria condições de pagar um negócio assim. Quando eu terminei o ensino médio, eu falei, ufa, graças a Deus, acabei com o ensino médio, não vou fazer faculdade. E eu sempre conto para as pessoas que a ficha caiu quando eu estava já no mercado de trabalho, eu era recepcionista, e eu estava lá trabalhando e peguei o jornal, classificados. E veio a manchete: precisa-se de empregada doméstica com o 2º grau completo. Para mim foi um tapa na cara. Por quê? Porque eu já tinha trabalhado na casa de família, já tinha Uhum. trabalhado como babá, mas eu sabia que isso aí não era o que eu queria. E eu já estava me achando super linda, maravilhosa lá, trabalhando de recepcionista de uma construtora. E aí eu falei, nossa, mas como assim, né? Ensino médio, que no caso era 2º grau, Uhum. precisa-se de empregada doméstica com o 2º grau completo. E eu falei, nossa, preciso fazer alguma coisa. E aí as pessoas, eu perguntava, porque a minha crença de capacidade era tão baixa, que eu falava assim, gente, eu nunca vou passar. E eu queria fazer psicologia. Uhum. E na minha escolha, eu falei assim, não, não vou passar. Aí eu perguntava para as pessoas, o que que eu faço? Então, para eu passar e fazer um curso superior. Aí as pessoas falavam assim, faz administração que você passa. E aí foi dessa forma que eu escolhi o meu curso. Mas assim, o que que eu quero dizer com isso? Porque hoje ainda tem muitas pessoas que me questionam, será que realmente eu preciso fazer um curso superior no mercado atual? Porque nessa época minha, eu falei, não tem opção.
O que você vê disso? Eu tenho as minhas concepções em relação a isso. Faz ou não faz curso superior, eu faço o processo de recrutamento e seleção também em alguns casos, entendeu? E hoje eu vejo que se a pessoa manda ali um currículo, se você precisa, eu acho que é algo que faz falta ainda. Mas tem alguns critérios aí que a gente já fala assim, tá bom, se você for o cara, tudo bem, talvez você não precise. Assim, com certeza, a capacidade, ela não é medida pela sua história de vida Pelo seu escolar, diploma, pelo seu pelo diploma, certificado. né? Tem pessoas que formam em uma faculdade mediana que é melhor do que quem forma na federal, por exemplo. Né? Eu acho que isso não mede a capacidade técnica, eu acho que vai muito além. Eu acho que o aluno, ele se torna um bom profissional a partir do momento que ele se interessa pela faculdade e ele vê aquilo ali como um alcance de vida melhor. Sim. Né? Eu, pelo menos, via que a faculdade me daria melhores retornos do que se eu não fizesse. Eu ainda acho que é válido. E só uma observação quanto a essa crença de capacidade, eu tenho uma prima que ela chama Laine, hoje ela é formada em medicina e ela tá fazendo especialização em obstetria. Uau. E na época que ela fez faculdade, ela prestou para odontologia, porque ela acreditava que ela não tinha capacidade para passar em medicina. Chegou na metade do curso, o que aconteceu? Eu não aguento atender paciente. Ela começou a fazer a odontologia. Ela fez 5 períodos. Na metade do curso, porque são 10, né? Sim. Na metade do curso, ela falou assim, cara, não é isso que eu quero. Ela ia chorando para as clínicas, para atender os pacientes, né? Ela, eu não quero mexer com boca, eu não gosto disso. Aí, na época, meu tio tinha até falecido. E aí, ela falou assim... E aí, ela passou por um período que meu tio ficou internado. Ela teve que cuidar dele, enfim. Aí, eu acho que ela falou, cara... Né? Ela largou a odontologia e foi fazer medicina. E ela teve coragem, porque também no 5º período de odontologia, que também é um curso lindo, né? Que, enfim, mas é desafiador. Sim, e tem que ter coragem. Sim, e ela já tava assim, velha, né? Os padrões falaram, eu vou voltar pra mesa de um cursinho, sair da faculdade, voltar pra mesa de cursinho pra prestar medicina. E a medicina, a gente sabe que a prova de vestibular não é fácil. E ela teve coragem e hoje ela tá formada, né? Tá fazendo especialização. Agora, como que é o nome dela? Laine. Parabéns pra ela. Parabéns pra Laine. Muito bom. E agora, eu acho que é super necessário. Eu acho que, na verdade, hoje um curso superior, ele não é só necessário, ele é uma obrigação. É igual inglês. Sim. Né? Hoje, se você manda um currículo que você fala inglês fluente, ou então que você tem um curso básico de inglês, daquilo lá não é diferencial mais. Sim. Né? Então, a maioria que a gente vê hoje já exige, né? Exatamente. Uma língua, pelo menos. Então, em outros países aí, as pessoas estão exigindo 5 línguas. Até o filho do meu marido, que mora na Suíça, ele até estava participando de um processo de seleção e ele foi um dos selecionados porque ele fala 5. Nossa. Eu falei, oh, meu Deus. Mas eu acho que é assim, é necessário e eu acho que, na verdade, igual eu falei, na verdade, nem é um plus, eu acho que é um pré-requisito. Hoje é básico, né? É básico um curso superior. É legal isso. E assim, quando as pessoas estão comentando sobre isso, tem algumas questões aí que, sei lá, tem o Murilo Gun, que fala muito, que ele teve uma história também de terminar o ensino médio e não entrar direto numa universidade. Até porque, uma coisa assim, eu concordo também que são muito jovens. Sim. E está cada vez mais... cedo fazer essa escolha, pensar na carreira, porque a gente já cresce pensando, que carreira que você vai seguir. Aí, desde pequenininho, principalmente dependendo da família, vai ainda até perde um pouco o sentido. Mas ele fala bastante essa questão, né? Não, as pessoas não precisam fazer um curso superior. Dá para você ganhar muito dinheiro hoje com a internet. Dá para você ganhar muito dinheiro sem estudar, entende? Mas não é estudar indo para a escola, porque eu vejo assim que de qualquer forma você vai ter que estudar. Alguma coisa você vai ter que estudar, porque ninguém nasce sabendo. E aí dentro dessa construção eu até falei bastante com alguns jovens e falei, olha, se você acredita que de fato você não precisa, existem alguns parâmetros, por exemplo, se você for muito bom, por exemplo, na área técnica, eu até concordo, porque aí eu não vou perguntar para você, cadê o seu certificado, cadê o seu diploma? Não, eu quero saber se você é bom mesmo, então eu vou te dar um trabalho, se você desenrolar isso aqui, tudo bem. Mas, outra coisa também que é muito importante nesse cenário é que se você tiver as pessoas certas para te colocar onde você quer. Porque se você depender de mandar o currículo, por exemplo, para participar de um processo de recrutamento e seleção,
ninguém vai olhar. A não ser que seja uma indicação mesmo. Exatamente. Né? Uhum. Mas é muito bom ver essa questão da construção. Que bom que você começou aí já desde pequenininha e seguiu. Mas uma das coisas também que você trouxe, que aí eu queria te perguntar, se você sentiu falta. Ou se na sua época sua mãe não procurou, você não viu, não foi olhar, se tinha alguns profissionais da área que pudessem te ajudar. Porque falavam muito, ainda falam muito de teste vocacional, de perfil comportamental, a gente tá falando bastante sobre isso. Como que foi isso pra você? Você foi sozinha com essa influência que você teve, mas não teve ajuda externa? Não tive ajuda externa. A ajuda que eu tinha era que minha mãe falava que eu tinha que ser concursada. Essa era a ajuda. Já foi o direcionamento dado. Ela falou assim, tinha que você tem que concursada, independente da área, assim, que você queira. E ela nunca me exigiu que eu fizesse direito, que eu fizesse... Não, ela falou assim, eu acho que você tem que ter estabilidade. Seja onde você... Porque, assim, hoje em dia tem concurso em todas as áreas, né? Sim. Até em área de TI tem concurso. Sim. Mas essa era a única ajuda que eu tive. E a direção que eu tive foi essa que eu te falei, numa feira de ciências, que eu fui, que eu me identifiquei, que eu vi os cursos de humanas, que eu primeiro me identifiquei com história, aí eu falei, cara, mas eu alinhei alguns propósitos de vida, eu falei, não sei, aí eu fui mas não tive nenhum profissional para me ajudar, inclusive senti falta porque eu fiquei muito perdida quando eu entrei na faculdade, não sabia se era realmente aquilo que eu queria, só que como era uma faculdade paga, eu ficava com medo de falar, mãe, será que é isso que eu quero? E aí eu ficava, assim, eu fui me encontrar mesmo quando eu comecei a pegar a verdade, o direito, que eu comecei a estagiar, que eu comecei a mexer com o processo. Mas foi assim, eu sempre me perguntava, será que é isso que eu quero? Ou será que eu vou ser feliz com isso? Mas aí depois que você vai trabalhando na prática, eu comecei a fazer o estágio, aí eu falei, não, é isso que eu quero. Uau. Mas não tive nenhuma ajuda e acho que é super importante. Falar um pouquinho assim agora, de uma forma mais ampla da parte do direito mesmo, já saindo assim dessa questão da escolha, de como foi. Mas hoje, por exemplo, na época eu também não sabia muito, mas o direito hoje a gente vê que também é uma área muito ampla, Sim. porque você pode depois fazer a pós-graduação, a especialização e se tornar um perito em cada área. Antes, eu via assim que advogado era um advogado que fazia tudo. Hoje já não é mais assim. Não mesmo. Né? Então, assim, eu acho super bacana essa questão também de você buscar se profissionalizar de uma forma, assim, de nível mesmo na perícia mesmo. Ser muito bom, especialista naquela área que você atua. Hoje, como que você vê isso? O que a gente poderia falar para os jovens que estão aí nos ouvindo, que estão assistindo o podcast aí, que eles precisariam ficar mais atentos em relação à escolha? Eu acho que eu fiz a minha escolha de especialização só no final da faculdade, no 9º período. Eu acho que durante a faculdade é normal a gente ter uma ansiedade para escolher a área. Só que essa ansiedade não deve atrapalhar. Eu acho que ela deve ser uma ansiedade que te ajude a crescer, mas não que te estagne, né? Então, como eu falei, a minha escolha de especialidade foi só no final do curso. Eu peguei tributário no 9º e no 10º. Então, foi esse que eu falei, nossa, é essa matéria que eu gosto de estudar, que eu acho que eu vou gostar de atuar. Mas hoje eu falo que um advogado que ele mexe com tudo, você corre dele. Porque não existe advogado que mexe com tudo, né? É igual médico. Você não vai no médico clínico geral pra ver uma dor na coluna. Né? Verdade. Então, e assim, a grande dificuldade que eu tive foi entender que eu não precisava saber de tudo. Então, quando eu formei, que eu falei, nossa, agora eu sou bacharelada em Direito. Aí algumas pessoas, principalmente a família, vinham me perguntar uma dúvida e eu falava, caraca, não sei isso. Aí eu falei, ele vai achar que eu sou uma péssima advogada. Mas não, você sai da faculdade, você estuda, sei lá, 15 matérias, ainda tem mais as optativas, que é as matérias que você pega além da grade curricular, que é obrigatória. E você não tem como saber de tudo mesmo, não. E aí eu só fui entender disso quando eu falei, nossa, eu tenho que fazer uma especialização. E aí foi quando eu procurei a especialização, e eu procurei logo depois que eu formei, que foi a matéria que eu mais gostei. Mas eu confesso que se eu tivesse trabalhado um período, eu teria feito outras especializações antes do direito tributário, apesar de eu amar direito tributário. Você fez o direito tributário e depois... Não, eu fiz o direito tributário e continuei fazendo especialização dentro do direito tributário porque eu já tinha uma pós-graduação, né? Então, só que eu comecei a pós-graduação, eu formei 2017/2, que foi no último semestre de 2017. Eu comecei a pós-graduação em 2018,
no início de 2018. Então, eu já saí da faculdade e emendei. Hoje, eu faria diferente. Eu trabalharia primeiro Para entender um para pouco mais entender da amplitude da isso, da área e tudo. vivência, né? Uhum. Da facilidade de captar clientes. Por exemplo, eu acredito que não é impossível, mas a área tributária é uma área fechada. É uma área que você precisa de ter renome para você entrar nela. As pessoas precisam confiar em você, porque você está colocando a empresa, a vida de uma Uhum. pessoa, a vida profissional de uma pessoa inteira nas mãos de um advogado. Então, para você me contratar na área tributária, você precisa confiar em mim. Hoje eu não tenho mais esse problema, porque eu já tenho 5 anos na área, mas no começo eu não pegava nenhum cliente na área tributária, Sim. né? Essa jornada, assim, do início, eu acho que é independente da área. Tem esses desafios mesmo, né? Exatamente. Mas Mas legal. eu teria trabalhado antes de fazer uma Uhum. pós-graduação e me especializar em uma área, entendeu? Legal. E são 5 anos, São 5 certo? anos. Aí para as pessoas aí, às vezes tem muito jovem que tem dúvida, esse direito é uma área, por exemplo, da área bacharelado ou da licenciatura. Não, é bacharelado. Bacharelado. Aham. Uhum, é. E aí, assim, é interessante quando a gente vê essa questão. Por exemplo, se eu tô ali no ensino médio, aí eu tô estudando, pensando em fazer direito, e dentro do processo, por exemplo, vou falar um pouquinho aqui do processo que eu trabalho. Dentro do programa, eu falo que eu abordo as 5 chaves para a maturidade da escolha, onde a gente está falando de autoconhecimento, autorresponsabilidade, foco, estratégia e determinação. Isso ali com 17 anos, 18 anos, até menos às vezes. E quando eu falo que a gente trabalha essas 5 chaves, você acredita, por exemplo, se você tivesse mais percepções em relação às suas habilidades, às suas competências, trazer mais essa autorresponsabilidade para você, que você é responsável pelas escolhas que você faz dentro da faculdade, de buscar um direcionamento, uma ajuda, um suporte, até mesmo dentro da universidade, para ter esse direcionamento de estágio, às vezes traçar, começar a pensar de uma forma mais ampla, porque ali, quando a pessoa não tem esse tipo de suporte, eu vejo que a maioria das pessoas sofrem, Com certeza. não é? Eu falo uma coisa pra minha mãe todos os dias, assim. Porque, igual eu abri o meu escritório, eu abri tem 5 meses. 4 meses? Não, tem 4 meses que eu abri o meu escritório. Eu sempre trabalhei como associada em outros escritórios. Então, eu sempre Uhum, trabalhei pros outros, né? uhum, Quando eu resolvi, que eu tomei coragem, e um grande potencializador disso foi o meu noivo, que hoje é o meu sócio, que ele me deu a coragem exatamente para abrir meu escritório. Eu percebi o quanto tempo eu perdi porque eu não tive esse direcionamento. Porque se eu uhum. tivesse tido esse direcionamento dentro da faculdade, de falar assim, pensa fora da caixinha, vai experimentar um estágio em algum escritório, vai ver se você quer concurso ou um escritório, abrir um escritório. Eu tinha Tem aberto. a parte de empreender, né, Débora? Exatamente. Eu tinha aberto o escritório no primeiro ano que eu formei. E aí, hoje, eu já estarei com o meu escritório há 5 anos, Uau. né? E não há 4 meses. Mas, assim, eu também acredito que tudo tem um porquê, né? Sim. Não foi em vão, nada que eu vivenciei. Eu aprendi muito Uhum. trabalhando para outros escritórios. Mas eu vejo que... Aí eu falo para minha mãe, eu falo, mãe do céu, se eu tivesse tido coragem e se eu tivesse tido a experiência de ter atuado dentro de um escritório de advocacia, hoje eu estaria com o meu escritório há 5 anos. Hoje ele estaria andando. Talvez hoje eu seria conhecidíssima. Ou não Uhum. também, mas enfim. É isso, é essa falta de experiência, essa falta de direcionamento com um profissional competente, acho que faltou para Uau. eu escolher, sabe? Legal. E eu pergunto isso até para poder ver dentro do processo que eu faço, certo? Por exemplo, no final, eles fazem uma apresentação do plano de desenvolvimento individual. Gente, é muito lindo. É lindo porque ele traz uma percepção que eu não vejo as pessoas fora tendo essa percepção. E não só durante o período da universidade. A gente está Sim. falando de um momento de trazer clareza para quem ele é de verdade. E aí trazer uma estratégia, por exemplo, o que ele precisa fazer agora para passar para o curso que ele quer. Porque tem cursos que ele vai ter que ter um nível de dedicação muito maior. E Sim. tem alguns cursos que ele não vai precisar, talvez, nem dedicar o mesmo tempo de estudo como se fosse para uma medicina. Uhum. Porém, ele vai ter clareza. Tá, eu não preciso dedicar, mas o que eu preciso estudar de verdade para me tornar quem eu quero ser? Aí entra aquela história que você falou, será que eu preciso ter um curso superior? Meu ex-cunhado, eu nem posso, meu atual cunhado nem pode ver esse vídeo. Corta. Mas meu ex-cunhado, ele sempre quis ser piloto de avião. Uhum. E para ser piloto de avião, precisava de qualquer curso superior. Então, assim, ele não ia fazer um curso superior de 5 anos. Ele ia fazer um curso superior de 2 anos. 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 2
né? Para poder se tornar piloto de avião. Até porque nada que ele precisava para a prova de piloto de avião, assim, ele ia aprender em alguma faculdade. Era coisas totalmente específicas, né? Então, ele fez um curso, tipo, de gestão de não sei o que lá, só para ter o curso superior para poder prestar a prova de piloto de avião. E aí, ele foi direcionar o estudo dele totalmente para a prova de piloto de avião. Hoje Pra ser um ótimo piloto de avião. E hoje ele tem um curso superior, se você for olhar lá no currículo dele, é um curso de gestão de qualquer coisa lá, sei lá. Ninguém dá valor, mas ele tem o curso e ele é formado em piloto de avião e ele tá super realizado. Uau. Né? Então, assim, isso também é uma estratégia. Sim. O que eu quero ser? Então, se eu quero ser piloto de avião, eu não preciso fazer uma faculdade de 5 anos de direito. Gente. É muito legal isso. Eu atendi uma menina, ela até queria ser perita. Perita criminal. E aí, a mesma coisa, nem eu sabia. Eu falei assim, gente, o que eu preciso fazer para me tornar perita criminal? E daí, nós, assim, durante o processo, a gente foi ver, gente, qualquer área. Não, assim, não é qualquer área, Sim. mas tem várias como fala, gente? Várias opções né? Várias possibilidades, na verdade. Porque ela pode até direito, ela uma pode biomédica, ser uma pode biomédica, ser pode ser perita. E é engraçado que quando a gente viu, remete exatamente a isso, tá? Só que aí ela precisa fazer uma faculdade. Porque para ela se tornar perita, ela vai ter que fazer algum curso. Curso superior, isso. E aí ela falou assim, nossa, é mesmo. E aí até estava acompanhando lá, porque aí, de forma estratégica, se a pessoa realmente sabe que é isso mesmo que ela quer, tudo bem. Mas ela tem que ter muita certeza também. Tipo, eu quero ser piloto de avião. Quero ser piloto de avião, quero ser perita. Aí os meios, você pode, às vezes, ter meios mais em conta, que talvez o investimento para determinados cursos é muito maior. Não estou falando só do financeiro. Exatamente. Inclusive de tempo também. Exatamente. Né? Muito bom. Débora, e me fala um pouquinho também, assim, se você pudesse falar para os jovens, né, que estão aí nos assistindo, o que você poderia dizer para eles que estão pensando aí em seguir o direito como opção? Eu digo que é uma área muito desafiadora, mas é uma área muito que me dá muita alegria. É muito bom quando eu vejo eu fazendo a justiça por uma pessoa. É uma pessoa que é onde não tem voz, né? Que é no Poder Judiciário e que só tem voz através do advogado. Sim. Se você quer essa área, pesquise o que você quer ser. Quando você entra na faculdade, você experimenta tudo que você puder experimentar. Não fique focado só, eu quero isso, 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 e fique com a cabeça fechada dentro de uma caixinha. E sim, sai experimentando. Tudo que você puder experimentar para você, quando formar, você ter certeza do que você quer seguir. E não fique ansioso de achar que você tem que decidir tudo naquele momento, né? Eu acho que o seu trabalho é super importante. E eu acho que se você ainda tem dúvida, procurar um profissional para te alinhar as suas expectativas, né? Porque eu acho que também você não precisa fazer um curso para só ganhar dinheiro. Acho que você precisa fazer um curso para ser feliz. Só que não basta ser só feliz. Você tem que ganhar dinheiro também. Mas é isso. Alguma coisa tem que fazer, né? Nesse sentido também. E tem que estar alinhado muito também com essa, como eu sempre falo, essa questão do valor é muito forte. Exatamente. E queira ou não queira, a gente vive num país capitalista. Então, assim, quando eu estava lá nessa fase da escolha da minha carreira, as pessoas falavam assim, porque você tem que fazer o que você gosta. E aí as pessoas, às vezes, ficam floreando demais isso. Sim. E aí fala assim, não, agora eu vou fazer só o que eu gosto. E aí eu falo para todo mundo, falei, gente, você pode até escolher uma carreira que você ame de verdade, que você goste mesmo. Porém, tem momentos que você precisa fazer também aquilo que você não gosta. Exatamente. Eu falo assim, até para gravar vídeo, antes eu falava assim, gente, eu não gosto. As pessoas falam, não, Eliane, você gosta. Eu falei, gente, eu não gosto, mas eu preciso. Exatamente. Né? Hoje eu tô atendendo várias pessoas de fora, ontem mesmo uma pessoa até, nem é número do Brasil, que me encontrou pelo Instagram. Então, assim, é a oportunidade que eu tenho de levar o meu conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Então, assim, tem coisas que eu vou ter que fazer e coisas que eu não gosto. E aí você se acostuma, você desenvolve a habilidade, porque até então eu nem gostava, porque eu não tinha essa habilidade. Eu ficava naquele nível ainda de perfeccionismo. Se eu respirasse no lugar errado, eu já
começava tudo de novo. Aí eu ainda tô um pouquinho, mas tô melhorando também. Exatamente. Tô no processo. E outra coisa, assim, também que eu acho que é muito importante na área do direito, em qualquer área, assim, mas eu acho que na área do direito é ser curioso. É você buscar novos conhecimentos, porque o Sim. direito, ele atualiza muito todos os dias. No tributário mesmo, todo dia tem alguma coisa nova, né? E assim, eu acho que além de você ser curioso e buscar aprender todos os dias alguma coisa nova, eu acho que você tem que ser atraente sem ser interesseiro. Então, Certo. ser atraente com os professores, ser atraente com os colegas de trabalho, para que você se torne reconhecido, né? Então, acho que no direito, você ser atraente sem ser interesseiro, eu acho que te abre portas. Isso é curioso também. Aí entra na parte de você experimentar novas coisas sem ficar dentro daquela caixinha e falar, eu quero só isso, entendeu? Uau. Muito bom. Agora você falou isso aí, até antes de finalizar aqui, queria que você falasse também sobre networking. Inclusive, nós nos conhecemos através de um grupo de networking. E aí, assim, é uma habilidade que eu falo assim, gente, eu ouço falar de networking desde que eu tinha 17 anos de idade. Só que, sinceramente, eu acho que é agora que eu tô aprendendo a fazer networking. E eu falo para os jovens que é aquela história, você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar entre as pessoas certas para chegar onde você quer. Exatamente. E aí fala um pouquinho pra gente, porque eu venho falando bastante, mas eu quero ouvir de você agora. Olha, confesso que eu estou aprendendo network agora, porque como eu falei, eu sempre fui associada a escritórios, então eu não tinha necessidade de fazer network. Eu tinha o meu salário mensal, né? Então, assim, as ações que apareciam eram de indicações de outros clientes que eu já havia pegado, mas eu não tinha necessidade de vender o meu serviço. Hoje, se eu não vendo meu serviço, eu não recebo, eu não tenho clientes. Então, o BNI, principalmente, esse grupo de network que a gente participa, ele tá sendo bom não só para eu captar novos clientes, mas para eu aprender a vender meu serviço. E o network é extremamente importante. E principalmente importante, quando, igual você falou, para estar com a pessoa certa e na hora certa, né? Então, assim, eu acredito que o network ele deve começar desde a faculdade, né? Antes até, né? Até antes da faculdade, mas acho que antes a gente é meio imaturo e a gente não tem essa Sim. paciência de buscar network. Não com essa mesma Não percepção. com essa mesma percepção, mas eu acho que o network ele deve começar na faculdade, Sim. né? Você participando de grupos de estudo, de monitoria para se aproximar dos professores, no trabalho, nos estágios, né? De apresentar o que você domina, o que você gosta, o que você quer ser, se mostrar e fazer network, Sim. porque quando você se formar, você já tem aquela sensação de que eu estou inserido no mercado de trabalho. Sim. E essa questão é tão forte que, mesmo, eu estou falando antes, por quê? Porque mesmo ali antes da faculdade, eu falo para os meus filhos, falo, olha, você tem que observar muito com quem você anda. É a frase que eu ouvia lá desde a infância, quem mistura com porco, porco é. E é fato, porque se você tem clareza de quem você quer se tornar, você vai ter que se associar a essas pessoas que vão te levar para esse nível, para esse lugar. Sim. É muito importante mesmo. E eu falei que era para fechar, mas calma aí que agora eu lembrei de uma coisa. Uma coisa que eu acho que é muito importante também para os jovens, trazer essa consciência, para algo que gera uma ansiedade ainda maior quando se fala de futuro. Sim. Então, assim, eu falo, gente, você só precisa estar preparado. Por quê? Porque desde a época que eu estava lá no ensino médio também, eu ouvia que várias profissões iam acabar, que várias delas iam ser substituídas por máquinas, e isso me gerava uma ansiedade muito grande. Sim. E eu acredito que hoje também os jovens sofrem com isso. E o que você vê? Porque o direito é uma das carreiras que a gente vê falar, que por conta da inteligência artificial, que não vai existir mais advogado. O que você acha? Depois eu falo a minha percepção. Eu acho que isso não existe. O advogado, apesar que hoje todos os processos estão praticamente tudo online, né? A gente consegue fazer tudo pelas plataformas digitais que tem de processo digital. Então, assim, eu consigo atuar em qualquer estado, né? Eu consigo atuar em qualquer lugar. Eu tenho uma liberdade geográfica muito grande. Se eu estiver viajando, eu consigo fazer o meu trabalho hoje, graças ao digital, porque hoje os processos estão todos digitais, praticamente, em todos os estados. Mas eu não acho que vai ser uma área que vai ser extinta pela inteligência artificial, até porque, apesar de ter esse mundo digital no direito, o direito ele precisa de um trabalho offline muito maior.
Então, assim, a minha parte de atender o cliente, de estar presente numa rede social, ela é 1% do que é do que é o serviço do que é o serviço do advogado. O advogado, ele faz o trabalho offline, é como se fosse, além disso, o processo mesmo, ele precisa de diligências ali dentro do processo. Quando você entra com o processo ele não anda sozinho, né? Ele impulsiona... O processo é um processo. É um processo, e ele é impulsionado pelo juiz, né? Pelo julgador e pelo advogado. Tanto é que se o advogado for bom, ele vai ter várias diligências durante o processo para que aquele processo tenha o melhor término possível e que ele acelere também o procedimento. Porque a gente sabe que aqui no Brasil o processo é um pouco demorado. Mas melhorou um pouco, mas... melhorou por conta dessa digitalização, de estar tudo digitalizado. Mas, assim, eu acho que é totalmente inviável falar que vai ser extinto pela inteligência artificial exatamente por conta desse trabalho offline que o advogado faz, nos bastidores. Eu penso sempre quando eu penso em carreiras do futuro, essa questão, porque vai acabar, porque dependendo da pessoa que você está conversando, eles falam assim, não, porque o mundo está mudando. Eu falei, gente, está mudando, óbvio que está mudando, e muito rápido. Mas, assim, o que eu sempre digo, eu falo assim, mudando está e vai continuar mudando. Agora, a questão é o quanto você está se preparando para essas mudanças. Exatamente. O quanto você está se desenvolvendo. E aí eu estou falando de competências técnicas, competências comportamentais, porque uma coisa é fato. As pessoas que estiverem preparadas, elas vão continuar tendo oportunidades. Caso contrário, você não vai ter, e não vai ter nem agora, muito menos no futuro. Exatamente. Não é verdade? Débora, queria te agradecer, já deu nosso tempo ali. Então, agradecer mesmo a sua participação. Espero que vocês gostem desse podcast de hoje. E eu tenho certeza que você contribuiu muito. Admiro muito o teu trabalho. Nós nos conhecemos há muito pouco tempo, mas dos primeiros contatos já eu vejo que é uma jovem que está aí na carreira, que está desbravando. Você falou dessa questão da coragem do empreender, porque tem que ter coragem, sim, para empreender. Não é fácil. Empreendedorismo não é tema para hoje, mas eu vou falar aqui sobre a minha jornada. Demorei 5 anos para começar a empreender. Para começar, mas já começou bem, porque olha para você, você já tá com seu escritório. Amém. Então tem pessoas que demoram bastante também. Mas cada um no seu tempo. Talvez com um profissional competente como você, as coisas andam mais rápido. Boa, gostei, gravou essa, né? Esse vai ser um corte, hein? Débora, muito obrigada então, tá? Obrigada Gratidão. eu pelo convite.